esquemas de burlas com recurso a documentos falsos. Um problema de longa data, aparentemente sem fim à vista. O combate a esses esquemas só resulta na detenção de simples elementos e as redes de falsificação de documentos e de burlões parecem continuar intactas. Tudo começa com falsificação de documentos. Destaque vai para bilhete de identificação, vulgo BI. Só no primeiro semestre deste ano, 2021, 13 indivíduos foram detidos por falsificação de BIs e as suas detenções aconteceram no momento em que procuravam saquear bancos com tais documentos falsos. Só este ano, se não foram 12, no primeiro semestre, se não foram 12, foram 13 casos neutralizados junto dos bancos da praça. Ao se referir a um BI falso usado para subtrair somas de uma conta bancária alheia, o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil reconhece haver uma rede de montagem de BIs. Este suposto documento não saiu da identificação civil, não foi a DIC que emitiu, trata-se sim da rede de montagem de bilhetes de identidade. Os contornos e os níveis de falsificação de bilhetes de identidade levam ao pensamento imediato de possível envolvimento de funcionários da Direção Nacional de Identificação Civil no crime. No entanto, o porta-voz da instituição diz não haver, até agora, evidências de tal envolvimento. No esquema de montagem de documentos, se existem funcionários da identificação civil envolvidos, não temos informação. Os indivíduos que têm sido detidos neste tipo de situações não têm estado a apontar dedo aos funcionários da instituição. Não estamos a dizer que estão envolvidos, mas também não estamos a dizer que não estejam envolvidos. Ao que se constatou, os BIs falsos são montados a partir de BIs originais. Os originais são roubados ou conseguidos de alguma outra forma junto dos visados para burlas. Informações indicam que até BIs perdidos são aproveitados. É por isso que o jovem Fernando faz de tudo para o seu BI não parar nas mãos de estranhos. Sempre tenho mantido o meu BI sempre em bom estado, tenho guardado o meu BI na carteira, não... Quer dizer, nunca deixei o meu BI nas mãos de um estranho. Não é o caso da Isaura, que ficou sem BI 2 vezes. A primeira num festival e a segunda por descuido na via pública. Estava num festival anos atrás, naquela confusão toda me arrancaram carteira. Acabei perdendo assim o meu BI. Da segunda vez estava a sair do ATM e acabava de levantar dinheiro, acredito que a pessoa estava a controlar. Então, minha sorte, o BI, o cartão, o valor pus na bolsa, no zip da bolsa. Mas lá na carteira já tinha o meu BI e outros documentos. Assim também perdi, porque me roubaram a carteira. Mas há algo que Isaura não está disposta a fazer: entregar seus documentos a um credor. Diz conhecer casos em que pessoas penhoraram BIs e cartões de débito por conta de dívidas em locais de consumo de álcool. Nesse assunto de bebida, muito mais nas barracas, acabou deixando o BI e o cartão do banco, salariado neste caso. Sim, para poder... Para garantir que ia pagar. Exatamente. Fernando junta-se a Isaura e lamenta em relação aos que se endividam e penhoram BIs. Alguém pode penhorar o BI por dívidas e que isso é caso não bem no meio das pessoas, não é? Porque o fato de alguém dever alguém não quer dizer que alguém pode penhorar o BI, não? Muitos são os casos de burlas com recurso a documentos falsos. Entre eles, alguns foram esclarecidos, outros não. Acredita-se que muitos outros já que nem foram descobertos. Quantos titulares de contas bancárias tomaram conhecimento de transferências e levantamentos não efetuados por si?
falsificados como instrumentos de crimes são tão recentes e graves, de tal forma que continuam nítidos na memória dos que os acompanharam. Quem não se lembra do burlão de 63 anos, flagrado a faltar pouco para extrair 3,5 milhões de uma conta alheia? 63 anos de idade, técnico agrário, profissão substituída por incursões de burlas. Estava no balcão de uma instituição bancária quando foi capturado por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Com recurso a um BI falso, tentava tirar de uma conta alheia 3,5 milhões meticais. Diz-se apenas executor, havendo mandantes do crime. Eles são uma rede. Eu sou apenas aquele instrumento que vou ao balcão. Então, tudo feito por eles, eu só aproximo-me do balcão. Conta tratar-se de uma rede que identifica contas milionárias, abrem outras e efetuam transferências. Buscam empresas, uma empresa ou abrem uma empresa ou qualquer coisa onde o dinheiro é transferido. Eu só entro que é para se transferir o dinheiro. Então, depois da transferência, eles é que vê, o dinheiro entrou, então eles é que levantam. E a questão da assinatura, então, para o banco fazer a transferência? Eles mandam, portanto, assinar aquilo. Quem assina? Não sei. Não, mas para se fazer um balcão e levantar dinheiro, transferir, é preciso assinar como titular da conta. Como é que conseguiu? Vou repetir. O impresso vem preenchido e assinado. Com o bilhete, eles me levam do carro e me descarregam em frente ao banco e entra. Embora tenha sido capturado em Maputo, província, o burlão de 63 anos diz que os seus mandantes agem a partir daqui, da capital. Diz também não ser tarefa fácil executar burlas orquestradas por outros, pois quando chega a vez de se dirigir a um balcão bancário, o medo toma conta de si. Recorre a metáforas para melhor expressar o seu sentimento no momento de burla e se refere ao coração na mão e fígado fora. Precisamente por isso. Eu, sinceramente, sempre que entrei para fazer isso, foi com medo. Eu tinha o meu coração nas mãos, com medo, fígado fora. E realmente isto não me agrada, nunca me agradou, porque atingi esta idade, nunca tinha feito uma coisa igual. Em choque com algemas, fala de uma burla de sucesso em que conseguiu extrair de uma conta alheia 4,5 milhões meticais, mas não saiu a sorrir, pois só ganhou 100 mil meticais. O grosso do valor ficou para mandantes do crime. Passei uma vez que deu certo. Deu certo? Quanto é que ganhou? Quanto é que tirou? Foram 4,5 milhões e me deram 100 mil meticais. Deram 100 mil meticais depois de ganhar 4 milhões. Exatamente, 4,5. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz ser uma rede que influencia até operadoras de telefonia móvel. O alerta por SMS em movimentos bancários deixa de entrar nos titulares das contas para entrar nos contactos de burladores. Onde bloqueiam os números, estamos a falar do próprio banco, onde eles fazem consulta, o número que devia dar alerta ao legítimo proprietário já não dá ao proprietário, dá ao número dos indiciados nesse momento. Então é um processo que o Cernic neste momento está a desencadear para poder desmistificar este assunto. No dia em que este indivíduo foi capturado, o banco sabia que o titular da conta visada para a burla estava fora do país, facto que chamou a atenção. Fez-se a consulta ao legítimo proprietário da conta, constatou-se que o legítimo não está aqui em Moçambique e isso despertou a atenção até que o banco solicitou às autoridades próximas e a tempo
fizemos locar e conseguimos neutralizar. O BI que o burlão tentou usar tinha a sua fotografia, alguns dados do titular da conta e outros criados. A Direção Nacional de Identificação Civil desclassifica o documento e diz que não consta da base de dados da instituição. Isto não é bilhete de identidade, trata sim do circuito de montagem de documentos, daí que a base de dados nossa não tem esta informação. Alberto Sumbani fala de características de um BI original para a precaução dos que estiverem diante de perigo de burla. O bilhete de identidade é este. Quando faz isto, ele tem algumas informações que circulam. Esses são os elementos de segurança visíveis, mas tem elementos de segurança que não são visíveis e sobre os quais, lamentavelmente, não posso divulgá-los aqui, porque estaríamos a dizer às pessoas que montam os documentos que, olha, tenham a intenção este e aquele aspecto quando montam bilhetes. Então, mas o mais importante é que o bilhete de identidade, quando você faz isto, tem informações que circulam no próprio bilhete. Tânia de Souza trabalha numa instituição bancária com balcões em todo o país e fora. É também membro da Associação Moçambicana de Jovens Bancários. Fala dos cuidados que ela e outros funcionários de bancos têm ao receberem documentos de clientes para tramitar operações bancárias. Avaliar o documento de forma profunda. Primeiro é a data de emissão. Expedientes fraudulentos apresentam data de emissão documento de identificação emitido nas vésperas da tentativa de alguma fraude. A questão de nomes estranhos. Expedientes fraudulentos costumam apresentar documentos de identificação que possuem nomes estranhos que se assemelham aos da instituição, principalmente para abertura de contas e desvio de fundos. Então, é muito importante também olhar-se muito para o nome que está naquele documento. E depois temos os indícios de viciação, como, por exemplo, divergência entre o número de documento da parte frontal e o que consta no verso do mesmo, ou nas páginas subsequentes, conforme for BI ou passaporte. Posicionamento de parte da fotografia fora do campo reservado para o efeito. Inexistência de um espaçamento razoável entre os dados de identificação e a fotografia, no caso, por exemplo, de BI ou aqueles que apresentam foto. Divergência entre o nome indicado na parte frontal e o nome indicado no verso. Em caso de desconfiança, o cliente ou o burlador não pode se aperceber. O funcionário no balcão age normalmente buscando mais dados e informações na rede interna do banco, atingindo até a sede. E depois vamos solicitar a apresentação de um outro documento válido. Isso sem mostrar à pessoa que está à nossa frente, estamos a desconfiar. Pedimos a apresentação de outro documento e também podemos fazer questões de despiste, como perguntar ao balcão onde o cliente abriu a conta, se não tem os dados de abertura de conta, para podermos confrontar com a foto. Porque muitas das pessoas que fazem essas infrações não vão ao balcão onde abriram a conta, onde os clientes verdadeiros, onde eles são conhecidos, vão para outros balcões das instituições. Por fim, acionados mecanismos de alerta para a ação. Comprovando que o documento é falso, deve-se acionar as autoridades policiais e a direção da auditoria jurídica e de segurança da instituição. São crimes associados, falsificação de documentos, burlas e outros em paralelo. Crimes muitas vezes repetidos. O jurista Paulino Cossa fala de punição severa para estes casos. Nos termos do atual Código, a punição pelo concurso de crimes ou concurso de infrações é muito severa. Significa determinar uma pena concreta para cada um dos tipos legais. E depois vai-se somar essas penas concretas e vai-se criar o limite máximo de uma outra moldura que deverá ser aplicada. No caso concreto, se nós assumimos que para o crime, por exemplo, de burla, ele tem 2 anos, depois determina-se, imaginemos que o tribunal determine 2 anos. Entretanto, depois tem que se ver a associação criminosa, determina-se, por exemplo, 8 anos. Depois tem outro
crime que é de falsificação de documento até mais 8 anos. Estamos aí a falar de 18 anos. Seria o limite máximo de uma outra moldura. Entretanto, o limite mínimo seria a pena concreta mais alta aplicável. Se assumimos que é de 8, então a moldura penal pode variar de 8 anos até 18 anos. Não faltam atenuantes. O principal advém da colaboração com o tribunal. Mas no caso concreto, como todos os crimes estão consumados, isso só vai valer no que nós chamamos de colaborar com o tribunal. Portanto, colaborando com o tribunal, isso pode trazer algum ganho. Entretanto, não é pouco que pode acontecer, porque se nós estamos a dizer que existe o limite mínimo, que é de 8, e o limite máximo nesta nova moldura seria, por exemplo, de 18, o tribunal tem este percurso todo. Pode tirar 10 e ficar com 8. O último caso foi detectado na província de Maputo. A polícia diz estar a tratar de identificar possíveis redes de falsificação de documentos. Averiguações em curso para se apurar a possível existência de indivíduos que dedicam-se em falsificação de BIs, existindo a Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, vai desativar. Não é possível alimentar expectativas do fim de burlas com recurso a documentos falsos quando os esforços terminam apenas na captura de singulares, com consciência de se tratar de uma ou mais redes aparentemente organizadas.